Olá a todos, meu nome é Marcos Abrantes e eu vou apresentar o trabalho intitulado em aplicação de dois programas computacionais para cálculos de dose absorvida em técnicas radiográficas. E os autores, Marcos Abrantes, Thiago Lima, Matheus Silvestre, e o e-mail de contato marcos.nuclear@yahoo.com.br. Uma breve introdução, devido ao aumento da utilização da radiação ionizante nas aplicações médicas com finalidade de produção de imagem, que envolve a utilização de pacientes. Então, esse estudo que utiliza essas técnicas radiográficas, elas devem ser avaliadas no sentido do fornecimento de dose das radiações nesses pacientes. Então, hoje, atualmente, nós temos a utilização de algumas formas de conhecer essas doses fornecidas aos pacientes. Nós temos as partes experimentais, ou então processos computacionais. E justamente nesse intuito que nós temos essa utilização nesse estudo, o desenvolvimento de software para cálculo de dose absorvida devido à utilização de técnicas radiográficas. Então, esse é o objetivo do nosso trabalho, é conhecer, nesse caso, duas ferramentas computacionais que determinam a dose absorvida. E nós temos o segundo objetivo, que seria conhecer as habilidades dessas ferramentas. No nosso caso, nós utilizamos dois softwares, um que é livre e o outro que é pago. Então, a gente vai mostrar um pouco desses dois softwares, cada um com sua ferramenta e forma de uso. Bom, em materiais e métodos, então nós utilizamos esses dois softwares, todos dois são fundamentados nos princípios de Monte Carlo, que é o estudo de probabilidade estatística. No primeiro software, nós utilizamos o CalDose-X na versão online. Ele tem a versão que você pode baixar, né? E todas essas duas versões são de uso livre, mas nesse caso nós usamos a versão online. E o outro software, que é o PCX-MC, na versão 2.0, indicando aí que nós temos a licença de uso e posse desta versão. Os parâmetros que nós estudamos e inserimos nesses softwares foram projeção de póstulo anterior para incidência de tórax, com tamanho de campo irradiado de 35 por 40 centímetros quadrados. A distância entre o foco e o detector, ou distância foco-filme, foi fixado em 180 centímetros. A filtração total do tubo do raio-x, foi utilizado duas filtrações, um de 4 milímetros equivalente a alumínio, com 10 simulações, e a filtração total com 5 milímetros equivalente a alumínio, também com 10 simulações. O ângulo do anodo nós fixamos em 17 graus e de material tungstênio. E a distância foco-pele para o objeto teste do CalDose-X, ele ficou na distância de 152,2 centímetros. E no simulador do PCX-MC, a distância é de 154,1 centímetros. Então, já tem uma diferença entre as espessuras dos simuladores. A tensão foi aplicada entre 80 e 100 kV.
e a carga aplicada ao tubo de raio-x entre 5 e 12,5 MAS. Bom, então aqui uma tela inicial do Caldose X, onde que pode ser determinado as entradas de dados, né? Inclusive nessa versão online você não pode alterar a curva de rendimento, né, da radiação em função da carga aplicada ao tubo. Então foi utilizada a curva de rendimento própria do software. O tempo de processamento para essa versão foi de 40 segundos para cada simulação, e o simulador utilizado nesse software foi o MASH, que simula o paciente adulto masculino e que possui massa sugerida aí pelo desenvolvedor desse software, com base em valores da ICRP 89. Aqui a tela de entrada do PCX-MC, onde que você pode inserir os valores de altura, de peso do paciente, tamanho de campo, posicionamento em relação ao tamanho de campo no paciente, a produção de número de fótons também, que interfere no tempo de processamento, e mais embaixo à direita, nessa imagem, a gente observa que pode ser selecionado os órgãos de interesse para cálculo de dose absorvida. O simulador para esse software, ele é baseado num simulador matemático hermafrodita, baseado em Christie e Erkman. Aqui um exemplo de configurações de imagens produzida pelo software. Do lado esquerdo, na figura 3, nós temos a aplicação aqui do tamanho de campo na região de interesse que nós desenvolvemos, que foi póster anterior para tórax, indicando que o tamanho de campo estava envolvendo o órgão tireoide. E nessa figura 3 a gente observa do lado direito o tamanho de campo abrangendo o órgão estômago. Lembrando que nesse software nós não podemos criar ajustes tanto de posicionamento do tamanho de campo, como também a redução ou aumento desse tamanho de campo. Na figura 4, então, a gente observa que existe a possibilidade de o tamanho de campo não irradiar a tireoide, e do lado direito dessa figura 4 a gente observa em azul, indicado pela seta, o órgão estômago, que está um pouco diferente do posicionamento no corpo desse simulador em relação ao simulador do outro software. E nessa configuração do PCX-MC, ele fornece a possibilidade de mudanças por milímetros até do tamanho de campo e posicionamento desse tamanho de campo em relação ao corpo do simulador. Aqui os resultados que nós conseguimos produzir. Do lado esquerdo nós temos uma imagem com o resultado do software do Caldose X, e do lado direito a tela de resultados do PCX-MC. Então a gente vai mostrar os resultados. Aqui é só uma apresentação da tela de resultados, né? E aqui então na tabela 1 nós temos as configurações das técnicas radiográficas que nós utilizamos. Então foi enumerado
a técnica por número, né, de 1 a 10, com variações de tensão, carga aplicada ao tubo do raio-x, resultando em valores de Kerman no ar. Os valores de Kerman no ar foram gerados, todos esses valores, pelo Caldose X. Então, para a gente tentar fazer um comparativo entre o software, nós utilizamos o mesmo valor de Kerman no ar gerado pela curva de rendimento do Caldose X. E aí, então, a gente tem nesta tabela 1 a filtração total de 4 milímetros, comparando também com a filtração total de 4 milímetros do PCX-MC e do Caldose X. Então, a gente tem os resultados nas doses absorvidas, em algumas situações chegam até a ser o dobro das doses absorvidas, né? Tanto para pulmões como tireoide e estômago, que foram os 3 órgãos de interesse do nosso estudo. Aqui na tabela 3 e 4, da mesma forma, nós apresentamos os resultados desses 3 órgãos com filtração de 5 milímetros. Então, da mesma forma, nós encontramos valores aí, em algumas situações, até o dobro em relação aos softwares. Muito bem, em relação aos resultados apresentados, né, das doses absorvidas, elas estão envolvendo os erros estatísticos, né, devido à interação dos fótons com os simuladores, e lembrando que, devido à dificuldade ou facilidade desses 2 softwares entrarem na situação de impossibilidade ou de possibilidade de alteração do tamanho de campo, que foi encontrado os maiores erros estatísticos no momento que a radiação ficou com menor intensidade, produzindo espalhamentos de fótons em interação nos simuladores, chegando talvez repercutindo a isso, né, doses na tireoide, mesmo que o tamanho de campo não abrangisse o órgão tireoide. Bom, então aqui a gente mostra os resultados em relação aos órgãos, né, dos 2 softwares, para a gente entender um pouco de diferença que existe em relação aos valores encontrados de dose absorvida. Aqui é só um exemplo, né, utilizando a técnica para filtração de 4 milímetros equivalente de alumínio. A gente observa, por exemplo, na tireoide, que são as situações com maiores diferenças, né, em situações aí bastante diferentes de dose. Algumas conclusões que nós tiramos, então, desse trabalho que durante o estudo foi encontrado limitações presentes, principalmente no software Caldose X online, justamente por impossibilidades, talvez, de mudar a curva de rendimento, talvez esses valores ou essa forma fixa da curva de rendimento ter trago, talvez, uma diferença de dose absorvida em relação ao outro software. No entanto, o Caldose X ele é até uma ferramenta muito prática, né, acessível e sem custo, e que pode ser utilizado para possíveis pesquisas ou treinamentos na área médica radiológica. O PCX-MC ele já é um software mais evoluído no sentido de possibilidades de alterações em vários quesitos que compõem a técnica radiográfica. Mesmo ele sendo um software pago, ele tem uma validade
muito melhor do que a dose X. Então ele tem a forma mais flexível de você utilizar para compor a sua dose absorvida. Então, devido a algumas limitações e impossibilidades de ajuste de valores, nós acreditamos que pode ter contribuído nessas grandes diferenças que nós encontramos em relação à dose absorvida. Bom, gostaríamos de agradecer então ao Centro Mineiro de Treinamento Ocupacional por ter disponibilizado o software PCX-MC, e os autores também agradecem ao Grupo Ser Univeritas DH pelo apoio educacional. O contato novamente marcos.nuclear@yahoo.com.br. E aqui está as referências bibliográficas que nós utilizamos. Muito obrigado, estou à disposição a perguntas ou questionamentos.